Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar. Mais um programa itinerante. Estamos visitando a sede da Band TV para conversar com meu amigo, meu colega, meu parceiro, Leonardo Meneghetti, que é o diretor-geral da Band no Rio Grande do Sul. E o cara não é mole, o cara está se dividindo entre Rio Grande do Sul, São Paulo. Bom, tudo isso e muito mais, desde o nosso tempo de repórter, tempo de 0 hora, tempo de repórter aqui mesmo, de rádio. A gente ralou para chegar onde a gente chegou, tá certo? Faz o intervalo aí, roda a vinheta, voltamos em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 29 anos no ar, direto da Band TV, aqui com o Leonardo Meneghetti, colega jornalista, que é o diretor-geral no Rio Grande do Sul. Cara, prazer te rever e mais ainda, te rever assim na posição que tu te encontra hoje e com a tranquilidade com que tu, como cidadão, enfrenta isso. Parabéns. Bosco, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os telespectadores do Encontro do Esporte que é uma honra quando tu te refere a mim como colega. Porque a gente tem uma pequena diferença de idade. Tu sempre fosses muito precoce no telejornalismo do Rio Grande do Sul. E eu ainda na minha casa, um pouco antes de entrar na faculdade, eu te via fazendo as matérias para a RBS e muito me inspirava no teu estilo. Sempre tivesse um estilo um pouco diferenciado. Isso não é uma crítica a quem faz um jornalismo um pouco mais quadrado, um pouco mais convencional, mas é apenas a minha leitura, que eu te via sempre muito espirituoso nas tuas matérias. E com conteúdo, que eu falava para eles. Os caras, mas tu está falando, não. É diferente, mas é com conteúdo. Não pode ser uma palhaçada botar no ar, que não dá. Tu tinha duas características, eu acho, muito marcantes, né? Um pouco da leveza da matéria, repassando informação, e me parece, assim, vendo à distância, que tu tinha uma boa sincronia com os teus cinegrafistas, que as imagens traduziam o que o teu texto tentava mostrar, que é um jornalismo um pouco mais leve, com conteúdo, e o final das tuas matérias sempre tinha algum tipo de marca, alguma coisa diferente, ou através de uma imagem, ou através de uma frase que colocavas no texto. Cara, eu não sei se tu
concorda, nós já estamos indo para um outro lugar, mas depois a gente retoma. E eu sempre digo isso, cara, que mais importante que o repórter são as imagens do cinegrafista. Porque não adianta ter um texto bom se o cara não tem uma imagem boa. Então, se o cara tem uma imagem boa e fez um flagrante, coisa e tal, te facilita, né, para fazer um texto. E eu sempre dizia para eles, e tu lembrasse bem, não sei como é que tu lembrasse isso, eu sempre dizia, edita a matéria, fecha ela e deixa um rabicho, para quando voltar para o apresentador, tem um rabicho para não cortar direto. São aquelas manias, né? Eu sempre fui muito observador, e alguns profissionais eu admirava, até um deles, vou dizer um outro aqui, que eu acho que eu imagino que tu também seja admirador, que para mim é o maior comunicador de rádio do Rio Grande do Sul, que é Lauro Quadros. Que eu ouvia Lauro Quadros saindo quando o meu time perdia. É verdade que meu time perdia pouco naquela época, eu sou colorado, como muitos teus telespectadores devem saber, e eu ouvia o Lauro que quando o Inter perdia, o Lauro sempre tinha uma mensagem muito positiva. Ele nunca foi um cronista sarcástico, como por exemplo era Cláudio Cabral. O Lauro sempre dava uma mensagem, mas quero dizer aos colorados que perderam esse Grenal, que perderam esse jogo, que há notícias boas e tal. Então são detalhes, eu sempre fui muito observador, e as tuas matérias sempre chamaram muito a minha atenção de algo diferente que estava ali naquele quadradinho chamado televisão. Sabe que a gente fica agora, né, consumindo todos esses canais fechados aí, na área esportiva, no jornalismo, e eu fico vendo assim, por exemplo, vejo a Fox TV, vejo a ESPN Brasil, os caras estão fazendo rádio em televisão. São dezenas de repórteres, vai falar lá do Palmeiras, vai falar não sei de onde caiu a ponte. É um quadradinho, o cara enquadrado, não tem uma imagem, o cara está falando uma outra coisa, e aí a imagem é outra, e eu aprendi, e eu não sei se mudei, tu é o diretor, pode dizer, que tudo que é matéria é um filmezinho. O teu texto tem que casar com aquela imagem. Mas eles fazem rádio, cara, e eu fico em casa e digo para minha mulher, que não entende nada de jornalismo, olha aí, ó, os caras fazem rádio na televisão, que é uma barbada. Tanto que a Fox criou agora um programa Rádio Fox. Eu estou certo ou estou muito crítico nisso? Não, eu acho que você está muito crítico, mas acho que é uma tendência, Bosco. Tá? Eu acho que mas a história bem contada em televisão, ela não pode ser esquecida e ela tem que estar viva ainda. Nós temos que ver no Jornal da Band ou nos outros telejornais de emissoras de canal aberto, temos que ver histórias bem construídas, com bons textos, com boas imagens, imagens que falem algo a mais que o texto está dizendo. A palavra nunca pode dizer o que a pessoa já está vendo, né? A palavra não pode estar simplesmente repetindo o que a imagem está mostrando, tem que estar agregando mais. É que eu acho que nós chegamos a um ponto em que a informação passou realmente a ser preponderante. Então, antigamente, nós tínhamos que mostrar a imagem lá do treino do Palmeiras, e estamos falando de grandes emissoras, como Fox, ESPN, Sport TV, Band Esportes, de rede, de porte, que poderiam ter o repórter entrar ao vivo lá. Nem sempre isso é possível, isso ainda é muito oneroso, ainda é muito custoso, mas a informação não pode ser deixada de levar ao ar. Então, o importante é botar a informação no ar, ainda que depois se conte a história com mais calma e de forma mais elaborada. Mas mesmo com o avanço grandioso da tecnologia, está caro para fazer um vivo ainda? Está caro. Se você fizer com o telefone celular, ele encurta esse preço de forma assustadora. E é o que está acontecendo nas grandes redes do país. Usa o telefone celular como um artigo indispensável hoje em dia. O repórter tem que saber, tem que conhecer essa ferramenta. Até porque você gera material para a sua emissora e já coloca na rede social, eu acho que o veículo ele tem que saber usar a rede social, e não o contrário. Há ainda a questão da fake news, há ainda muita informação distorcida ali, e alguns veículos se deixam levar. Onde é que está o diferencial disso, na minha opinião, Bosco? É no conteúdo, é no jornalista. Você tem que ter um jornalista cabeça branca, como eu digo na redação, para dizer isso é fato, isso não é fato, calma, não vai por aqui. Você tem que ter essas pessoas para trocar informação. Mas, ao mesmo tempo, um veículo, seja rádio, TV, jornal, tem que usar a rede social ao seu favor, disseminar o seu conteúdo por ali, para que ele tenha uma penetração ainda maior e ainda mais contundente. Vamos explicar para esse pessoal que nos assiste antes, no nosso tempo de repórter, era uma parafernália, cara. Tinha que montar o caminhão, tinha o pirim-plim-plim, tinha que levantar a antena. Eu me lembro quando o Grêmio, quando ele concentrava em Gramado, ia lá para Gramado, não gerava de lá, por causa dos morros, não tinha sinal, tinha que ir a Caxias gerar. Como é que faz o vivo hoje? Explica para eles ali. Eu sei que é com a maletinha pequenininha. Hoje é o que a gente chama carinhosamente de mochilink. Né, que é um aparelho que é uma mala, assim, uma mala dessas de avião, por exemplo, de embarque no avião, que um profissional apenas vai lá,
através de um sinal de telefonia, conecta na emissora e está no ar. Então, é muito mais rápido, é muito mais prático. Bom, nós não temos ainda um sistema de transmissão que seja plenamente confiável. Em alguns pontos, o Multilink não permite entrar no ar. E aí se apela para o telefone celular, pura e simplesmente. Aliás, hoje mesmo de manhã, no hotel onde eu estou hospedado aqui em Porto Alegre, que eu ainda não fiz a minha mudança por completo, minha família está lá ainda em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, eu vi telejornais de canal aberto, de grandes emissoras do país, e repórteres entrando do interior, normalmente são do interior que se faz, através do telefone celular. Então, esse é o celular é o plano B do Multilink. O Multilink te dá um pouco mais de confiabilidade no sinal chegar na emissora. Agora, eu lembro da dificuldade, cara. Pô, vai fazer um jogo, por exemplo, aqui, Beira-Rio à noite. Tu passasse por isso também. Vai lá fazer. Aí o fotógrafo fazia 5 minutos do jogo, aí o motorista tinha que pegar o filme, levar no jornal, revelar, nem o gol o cara pegava. Televisão, a mesma coisa. Estou eu lá fazendo o jogo, 5 minutos, cara, dá a fita aí. Pô, hoje isso aí, cara... Tu vai lembrar do laboratório, que o fotógrafo montava quando o jogo era no interior, era fora tinha da que ter 2 apartamentos no hotel, um para o repórter e outro para o fotógrafo. O fotógrafo, no apartamento dele, fazia um laboratório, um quarto escuro, e usava o UPI, é isso? Tic, e caía aquela ligação, não ia a foto. Pô, conta para esse pessoal. Eles montavam laboratórios no banheiro, levavam papel e fita crepe para escurecer, para poder fazer a revelação do filme ali, e depois gerar, que demorava 1 hora. Às vezes eu queria jantar, eu sempre fui um canetinha, um repórter aqui, isso no Diário Catarinense, Florianópolis, depois na Zero Hora, e aqui no Correio do Povo, e de texto muito rápido. Eu sempre escrevi com muita rapidez. Meu texto sempre fluiu muito rápido. E eu terminava lá 7 horas de mandar o material do jogo, que era às 4 da tarde, 7 horas eu estava com o texto pronto, batia no quarto dele, calma, e ficava esperando o saguão do hotel para ir jantar, às vezes 10 da noite, 11 da noite, porque caía o sinal na hora de emitir a foto, ou vazava um pouco de luz no banheiro lá e não conseguia. E muitas vezes eu mandava o meu texto, normalmente quando eu comecei, lá no Diário Catarinense, na metade dos anos 80, através de telex. Eu tinha que ir no Banco do Brasil ou na Caixa Federal para fazer o telex e mandar. Mas eu ia te perguntar se tu era bom no telex direto ou se tu fazia aquela fitinha gravada. Direto. Eu muitas vezes fazia direto, mas quando era viagem internacional, para não errar, disse, não, vamos botar na fitinha aqui, aquela fitinha, ela ia tocando. Exatamente. E às vezes, numa cidade do interior do Brasil, tinha que ir ou no Correios, eu já ia no dia de semana, falava com o superintendente dos Correios ou da Caixa ou do Banco do Brasil, para pedir para ele, olha, domingo o senhor pode abrir, eu preciso porque a cidade não tinha. Era a missão do repórter, chegar numa cidade e dizer, onde é que tem o telex? Telex. Depois veio o fax, que foi um grande injustiçado da tecnologia, porque o fax durou 5 anos. Porque daí já começaram a entrar a questão da computação, da informática, e começou a facilitar a nossa vida. Mas eu sou do tempo do telex e eu fazia direto. Agora, tu tem razão, jogos fora, competições fora, aí a gente gravava para ter segurança. Em último caso, podia passar do hotel, às vezes. Cara, voltando para o conteúdo, sabe que eu já falei aqui, eu tenho algumas implicações, mas desde repórter, assim, eu nunca gostei de nota coberta, cara. Por que eu não gostei de nota coberta? Porque se tu tem o repórter lá, por que o repórter não vai lá fazer? E, às vezes, tem a matéria do repórter, derruba a matéria do repórter para dar uma nota coberta que não é completa. Mas aí eu não sei qual é a análise que tu faz disso. É que, às vezes, é questão de tempo do jornal, né? Às vezes o jornal não consegue colocar lá. Imagina um jornal como o Jornal da Band, que tem matéria de todo o país chegando, e tu tem ali 1 hora de jornal. E tem que botar tudo ali dentro. E tem, às vezes, o comentário do âncora. Então, às vezes, algumas matérias acabam caindo. Imagina todo o país mandando matéria para lá. O Porto Alegre manda hoje o Jornal da Band, por exemplo, 3 ou 4 matérias por dia para entrar uma, às vezes 2, às vezes não entra nenhuma, inclusive. Mas o nosso normal é pelo menos uma matéria em rede nacional todos os dias. A Band Paulista, lá onde eu dirigi nos últimos 2 anos, né, e fecho o ano lá ainda em 2019, manda pelo menos 1 ou 2 matérias da região. Nem sempre entra, às vezes entra 2 por semana, a gente emplaca. Depende do fato, né? E aí tem que fazer uma escolha. Às vezes, então, para não deixar de dar informação, se transforma a matéria numa nota coberta. Nota coberta, só para a gente deixar claro o que é. É quando entra a imagem e entra apenas um texto chamado em off. Né? E às vezes entra a nota, e tem ainda a nota pelada. Que a nota pelada é a nota que o apresentador lê e que não tem a imagem. Que essa sim, eu concordo contigo, essa é realmente ruim, mas faz parte. Que o repórter vai na rua, capta, faz, edita, aquela fissura, cara, ele está no jornal, não entra na matéria. Eu cansei de ver isso, e cansei de me irritar também, porque comigo acontecia isso, né? Mas as coisas mudaram. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, vai rodar a vinheta, entra o break, nós voltamos aqui da Band TV, estamos conversando com o Leonardo Meneghetti,
que é o diretor-geral da Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos embora então, estamos de volta, direto da Band TV, nesse papo descontraído, nesse papo de bastidores com o Leonardo Meneghetti, colega jornalista, que é o diretor-geral da Bandeirantes no Rio Grande do Sul. Cara, como é que foi essa tua transição aí, de Porto Alegre para São Paulo? E eu te acompanhei lá pelo Facebook, vi as maravilhas que tu fizesse lá, tanto que agora tu estás aqui e vai ficar lá até no final do ano. Como é que foi essa transição? Foi um aprendizado. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que a gente diz que é o segundo mercado do país, né, que é o interior de São Paulo. O primeiro é São Paulo, o segundo é o interior. Tinha missões bem definidas. Fui para lá para dirigir o que a gente chama de Band Paulista, que é a maior geradora de TV da Band no interior de São Paulo, cobrindo 45% do território do estado de São Paulo, 350 cidades. Estamos falando aí da minha base, que é São José do Rio Preto, mas Presidente Prudente, Bauru, Marília, Araçatuba, toda aquela região, Araraquara também, nós não temos uma rádio nativa lá. E eu tinha uma missão bem clara, duas missões, aliás. A rádio, TV e jornal não? Jornal não, 3 emissoras de rádio nativa, uma em Bauru, que eu fiz a migração do AM, eu e a equipe, óbvio, do AM para o FM, uma nativa em São José do Rio Preto e outra em Araraquara. Eu tinha duas missões bem claras, uma era de recuperar a praça do ponto de vista de resultado, que a gente conseguiu já no primeiro ano devolver o resultado, cumprir meta. Esse ano nós vamos repetir, vamos novamente bater a meta, uma meta ousada para esse ano. Tudo indica que a gente está no caminho certo para fechar o ano bem. E construir uma sede, que era um sonho. A sede da Band na região é em Presidente Prudente. A Band queria ter uma sede também em São José do Rio Preto, que a gente concluiu a sede. Vamos inaugurá-la agora, na primeira semana de dezembro. É uma sede dentro de um shopping center, que é um projeto antigo do nosso presidente. É um sonho do Johnny de ter facilitado o acesso ao público. Então, numa ponta da sede está uma rádio nativa que já está operando, na outra está a televisão, gerando conteúdo dali diariamente, Band Cidade, jornais de dentro do shopping, chama a atenção do público. Então, é muito legal isso. E consegui ainda executar algumas coisas que estavam fora disso,
isso, que é, conseguimos também montar uma sede pequena, nós temos uma unidade menor, com 30 funcionários em Bauru, também dentro de um shopping, e em Marília nós temos um escritório com uma equipe comercial e uma equipe de televisão, também fomos para dentro de um shopping, tudo através de boas parcerias. Então foi muito legal, foi um aprendizado, uma forma de relacionamento diferente com o empresário de São Paulo. Eu sempre digo assim, tem uma diferença, tá? Quando a gente chega com um projeto, e você já passou por isso, porque você foi sempre muito pioneiro nos teus empreendimentos que você fez. Quando você chega com um projeto novo para um empresário gaúcho e diz assim, isso aqui é algo novo. Ele diz assim, Meneghetti, mas nós vamos ser o primeiro a fazer isso. Quem sabe a gente deixa para o outro fazer primeiro, depois a gente faz. Em São Paulo, quando você apresenta um projeto também pioneiro, inovador, inédito, ele diz assim, Meneghetti, você me garante que eu vou ser o primeiro a fazer isso, que ninguém fez ainda? Essa é uma diferença de mentalidade que eu aprendi. E eu acho que o Rio Grande do Sul, a gente tem que tentar crescer, tem que tentar amadurecer para ser um pouco mais ousado nesse aspecto, para poder se permitir a fazer novas ideias. Nem que seja para errar, Bosco. Nem que seja para errar, e nós dois já erramos muito na vida, com certeza. Então, e agora eu fui convidado pelo Johnny, eu estava com um endereço para São Paulo, para o final do ano, já tinha acertado a minha vida, eu ia para São Paulo a partir de setembro, outubro, e a minha família ia em janeiro. Meus filhos estão ainda em calendário escolar lá, a Lúcia está em São Paulo também, e aí houve um convite do Johnny, o presidente, para voltar para Porto Alegre, para retomar aqui o trabalho, e eu aceitei. Eu acho que um convite para alguém que está há 26 anos, quase 27 na empresa, é quase uma convocação, né? Assim, quando ele também quis me tirar da zona de conforto, falou, Gaúcho, vamos sair daí, estamos há 25 anos aí, vamos dar uma sacudida, vamos lá. E eu topei também. Ele até falou, não precisa ser agora a resposta, pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas pensa, isso lá no final de 2016, e eu, uma semana depois, falei, estou com a resposta pronta, peguei um avião, sentei lá com ele, com o vice-presidente, e topei a missão de sair da zona de conforto para aprender, conhecer gente nova. Fui, como diz o Johnny, você foi para uma cidade que você não sabia nem o CEP e nem o DDD. E fui para lá e acho que tive bons resultados lá e volto um pouco diferente, com uma cabeça mais aberta, com menos medo de errar. Essa é uma diferença que eu estou voltando para cá. Às vezes eu era como gestor, eu fui aqui diretor jornalista na gestão do Bira, depois de 2005 a 2017 diretor-geral, às vezes eu tinha muito receio do erro. E eu hoje me permito mais errar, eu tenho mais coragem para errar, Bosco. Eu tenho mais, assim, talvez um pouco mais de audácia para dizer, seguir um pouco mais o meu feeling, sabe assim, é isso que nós vamos fazer. Claro que, o que é o feeling, eu acho? Quando tu diz que vou seguir o feeling, não é pegar o dedo, botar na língua e ver para que lado vai o vento. É que quando tu coloca o teu feeling, está colocando toda a tua experiência, a tua trajetória ali, de experiências de coisas que tu fez bem-sucedidas e mal-sucedidas, de erros que tu vê em outros veículos, em outros gestores, e aí tu tem isso que eu chamo de feeling, que é esse sentimento que vem um pouco com dose de emoção, mas vem principalmente com a tua vivência, com a tua experiência. E vi esse Meneghetti que volta a morar em Porto Alegre, é um Meneghetti mais disposto a errar. E o difícil nisso tudo aí, de gestão, eu já fui gestor, é gerir pessoas. Gerir pessoas. Buscar o comprometimento daquelas pessoas. Ter que pensar 3, 4, 5 vezes o gestor para não ter que tomar um outro caminho. Te preparasse bem para isso? O Jaco Welch, que foi o gestor da virada do milênio aí da General Electric, costuma dizer que gestor nada mais é do que administrador de conflitos. Ele diz isso aí num dos livros que eu li dele, é um dos primeiros ensinamentos. E esse é o nosso dia a dia. E o gestor também, outra verdade, essa não está no livro dele, mas é uma prática, o gestor diz muito mais não do que sim. É um papel difícil esse. Eu tenho também, além da formação jornalística, como tu, eu tenho uma formação que me agregou, que eu não fiz esse curso. Hoje em dia, falar que a pessoa tem essa formação até pesa contra. Eu fiz uma formação de 2 anos na ESPM aqui do Rio Grande do Sul, antes de ir para São Paulo, de coach, não para exercer o coach, com todo respeito à profissão que me merece. Infelizmente, é uma profissão que foi um pouco denegrida nos últimos anos, mas eu tenho essa formação e que me ajudou, porque tem muito ali de relacionamento interpessoal, de entender quem está do outro lado, de saber ouvir as pessoas. A gente não pode receber um funcionário na tua sala e estar no telefone celular, e estar no note, e ficar atendendo o telefone. Claro, tem ligações emergenciais, que eu peço licença, só um pouquinho, eu estou esperando essa ligação de São Paulo, me dá 5 minutos. Agora, quando a gente está conversando com um funcionário, com um colaborador, ou com alguém que vem de fora, você tem que estar focado ali naquele momento. Eu acho que a relação interpessoal parte disso, ouvir as pessoas. Eu vi a pessoa quando chega para ti, e normalmente a pessoa chega para o gestor com algum problema, com alguma demanda. Sempre tem um problema. Ou se não é reclamar da escala, que é uma coisa pequena, é alguma situação que está incomodando, cara. Até pessoal. Pessoa que está com problema com o filho, problema que está separando, que está com problema com a namorada, até isso acontece, entendeu? Desses problemas pessoais chegarem no mesmo gestor. E a gente tem que saber que isso faz parte e a gente tem que ajudar. Não é resolver o problema do outro, mas é ouvir, é aconselhar. As pessoas esperam do comando, da chefia. Eu sempre digo o seguinte, você falou, o Meneghetti é diretor-geral da Band. Não, eu não sou, eu sou o que eu sou.
que é uma coisa que eu tenho muito tesão por ter feito e gostaria de continuar fazendo, é repórter. Eu sou jornalista ou repórter, na minha essência. Está na tua também. Está na tua também. O que está fazendo aqui agora é uma reportagem. Então, eu sou repórter. Eu estou diretor-geral. Eu já estou há um bom tempo como diretor-geral. Agora, nada impede que daqui a alguns anos eu volte a ser repórter em algum veículo do Rio Grande do Sul ou do país. Com muito prazer. Tu sabe que isso aí que tu está falando é a pura verdade. Eu, secretário de esportes, depois secretário da Copa, o meu olhar era sempre jornalístico. Reunião da FIFA. Está lá os velhinhos lá mandando, o inglês, não sei o que lá, o mundo reunido, e eu só com o meu faro jornalístico. Não, isso aí serve, vou anotar. Isso aí não tem importância nenhuma, estão completamente loucos. Aí eu saía depois, né, dali e disse, cara, vocês estão com essa visão errada, coisa e tal, que tu não perde aquele faro do fato e do conteúdo. Eu sou repórter, eu acho que eu exerço muito no dia a dia esse que tu falasse, essa expressão, o faro, né, para sentir até um ambiente de redação, para sentir um programa de televisão, como é que ele está, como é que as pessoas estão se conduzindo ali dentro. Então, eu acho que a gente não perde isso e a gente tem que aplicar esse conhecimento que a gente teve de fora, fazendo reportagem, viajando, conhecendo gente. O repórter gosta de conversar. E se tu quiser ficar gravando o programa aqui até de noite, nós vamos ficar, e nós vamos ter assunto para isso, e tanto eu quanto tu, e a gente tem até a questão de algumas afinidades. Então, isso eu também consigo levar, mas eu digo, eu não perdi isso. Eu sou o repórter, eu estou o diretor-geral. Estou o diretor-geral na Band desde 2005, com prazer, satisfação. É uma função que eu desempenho, que eu gosto de fazer, que eu acho que eu posso realmente acrescentar, mas sem perder uma característica que eu sempre tive, inclusive na tua pergunta anterior, quando eu fui para São Paulo, que é de estar sempre aprendendo. Eu fui para lá para aprender, para fazer, para realizar, mas para aprender, e eu estou sempre tentando aprender. Sabe que nós somos muito parecidos, então, né? Porque na Copa, eu saía para dar palestra no mundo todo, para apresentar Porto Alegre, e, às vezes, nas minhas palestras, eu dizia, olha, eu estou fazendo um doutorado de graça em gestão com a FIFA. Olha, as pessoas não dizem. Eu falava, as pessoas têm vergonha de dizer, mas eu digo aqui, eu bebo na sabedoria dessas pessoas que já fizeram 30 Copas, que é e foi realmente um aprendizado de como, né, que se faz a gestão. Isso que tu fizesse aí, que tu dissesse, não, aprendi muito com outra visão depois que eu fui para São Paulo. Eu tive isso também. Aconteceu isso. Mas a gente tem que estar aberto para aprender, entendeu? Então, no momento que se tu fosse para lá para fazer essas tuas imersões fora do país, ou mesmo dentro do país, e fosse fechado, achando que tu sabia tudo, tu ia voltar sem receber nada, entendeu? Claro que tu foi lá e também contribuiu, e certamente as pessoas também aprenderam com as tuas experiências, inclusive de jornalista durante mais de 3 décadas, que tu acabasse colocando ou de forma direta ou indireta nas tuas manifestações, e que outras pessoas que não têm o convívio com o jornalista acabam pegando e absorvendo. Mas a gente tem que estar disposto a aprender. E eu, antes de ir para São José do Rio Preto, o meu vice-presidente, o André Agüera, me proporcionou viajar durante 7 meses para todo o país, para todas as unidades da Band. É um trabalho que ele me deu uma missão de fazer um alinhamento de programação nacional, e eu fiz e fui de Manaus a Natal, a tudo, interior do país, para conhecer, e ali, conversando com os diretores, com os jornalistas, eu aprendi muito. Eu ficava uma semana na praça e aprendi muito lá. E de lá eu trouxe muita coisa que eu consegui aplicar em São José do Rio Preto. Essa é a questão de velocidade de decisão, de ter coragem para fazer, de achar que... Mas, às vezes eu ficava pensando, isso aqui vai dar errado, aquele medo de mudar, de ousar. E eu aprendi nesses 2 anos em Rio Preto, e nessa experiência que eu tive de circular pelo país, que vamos fazer, não vamos ter medo do erro. O Johnny como eu digo sempre, como eu digo sempre, tira o problema do colo, cara. Isso aí. Está no teu colo, decide, tira do colo. Porque se não tirar do colo, tu vai ficar, e aí tu não consegue. Às vezes, uma decisão errada é melhor que uma omissão. O Papa João Paulo II tinha uma frase, eu sou muito frasista, assim, eu gosto muito de frase. Ele dizia assim, você não é apenas responsável pelo que faz, você é responsável pelo que não faz. Ou seja, ele está falando de omissão. Quando eu deixo de fazer alguma coisa aqui, eu estou me omitindo. Então, às vezes, uma decisão... É claro que ninguém quer errar. Eu não gosto de errar, mas eu tenho que saber que eu vou errar. O meu chefe, esse André Agüera, me disse uma frase no ano passado muito interessante. Eu acho que às vezes você é egoísta. Você não se permite errar. Isso logo no começo, quando eu saí daqui. Flexível. Tem que saber que a gente vai errar e não pode ter medo disso. Então, eu aprendi muito nesse período aí, e vem esse Meneghetti com essa disposição. E aí, esse negócio que eu te falo. Eu sou repórter, Bosco, eu sou jornalista, eu estou o diretor-geral. Tomara que eu fique mais tempo aqui, eu acho que eu tenho muita coisa legal para agregar na Band, mas o que eu não vou perder, a minha essência, é a do jornalista e a do repórter. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo, cara, mas eu vou deixar uma questão no ar, que é o seguinte. Quando veio a televisão, disseram que o rádio ia morrer. Agora vieram as redes sociais, todo mundo diz que as TVs estão enfrentando
dificuldades, uma série de situações que é o que nós vamos tratar depois desse intervalo e também falar dessa tua vida de repórter na Zero Hora, onde a gente se conheceu, na Band, enfim, ralando no Estádio Olímpico e no Beira-Rio. Já voltamos, roda a vinheta aí. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bem, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. Esse papo muito legal, descontraído, de bastidores, com o Leonardo Meneghetti, diretor-geral da Band no Rio Grande do Sul. E eu deixei uma questão no intervalo. Nós tínhamos o rádio. Aí, quando veio a televisão, que se tornou assim o veículo de comunicação mais completo, com movimento, com voz, com cor, agora já com instantaneidade, que não tinha antes, aí dizia assim, não, a televisão vai matar o rádio. Não matou. Agora as redes sociais vieram com tudo, e nós temos aqui no celular, no bolso, uma televisão. Se nós ligar agora aqui, eu poderia estar fazendo uma live aqui ao vivo, já, né, mostrando com quem é que eu estava gravando. Qual é a tua posição sobre isso? Dá para todo mundo conviver junto, ou o avanço da tecnologia cada vez mais pode fazer esse combate? E teve ainda o advento da internet, quando chegou, dizendo que ia matar o rádio, agora a internet e tal. E eu acho que o rádio é um dos meios mais fortalecidos hoje, justamente pela sua capacidade de instantaneidade, é um pouco menos artificial, é mais fácil de se fazer rádio. Tal. Então, o rádio está super vivo aí. Claro, tem uma dificuldade, porque as mídias... Aumentou o número... Hoje, tu tem mídia em cancela de shopping center, entendeu? Então, ficou mais difícil. Em elevador. Tá? Então, o dinheiro é o mesmo e, aliás, o dinheiro diminuiu, porque o país está vivendo um momento de oscilação política econômica muito intensa. Vamos ver se as coisas melhoram a partir de agora. Então, realmente, o rádio sofreu um pouco por isso. Assim, as empresas acabam deixando para o rádio um pouco assim, sobrou isso aqui, vamos botar em rádio. Né? O foco é mais na televisão. Eu acho que se o veículo de comunicação de massa, no caso uma TV aberta, que realmente passa por algumas dificuldades, passa talvez por uma falta de identidade, inclusive, porque o que dá certo na televisão? É fazer, como eu digo, a programação para o seu João e para a Dona Maria, ou é ter programas mais específicos, seja do setor automotivo, mais segmentados? Essa é uma dicotomia que a televisão está enfrentando. E eu acho que ela tem que tentar caminhar de forma paralela nos dois. Ela tem que ter os programas segmentados, que normalmente são programas com cara de TV a cabo. Vamos citar um exemplo da Band, MasterChef. É um programa que tem cara de TV a cabo. Aliás, que a Globo copiou agora, o mestre do sabor, né? Mas a Band foi a pioneira disso tudo. Né? A Band foi a pioneira em pegar um programa que era de canal fechado e botar no canal aberto. Depois vieram SBT, Record e agora a Globo. Ótimo. Ideias boas são copiadas, como a Band certamente em algum momento pode ter copiado uma ideia de alguém também. Isso faz parte, é do jogo isso aí. Mas o MasterChef é um case de sucesso e é um programa segmentado. Só que o meu filho de 11 anos, ele vê MasterChef, ele está tarado de futebol. Aliás, um bom canhoto, Valentim.
Tá? Ele vai sair da escola do R9, que ele está lá em São José do Rio Preto, e deve fazer um teste na escola do Inter, aí, porque ele quer ser jogador. Está na fase lúdica, ainda de que ser jogador é fácil. E eu pego um triângulo e mostro assim, ó, tu está aqui embaixo, para chegar aqui, ó, é 1 em 200 mil, para chegar a ser jogador profissional. Que nem eu fiz com o meu filho quando era pequeno. Cara, vai estudar. Estuda que é melhor. É isso que eu digo para ele. Mas ele é um bom canhoto, é um menino que joga bem. E o Valentim gosta do Masterchef, ele não perde um Masterchef. Aí tu vê, um menino de 11 anos que não... A Lúcia gosta porque é jornalista, gosta de um bom programa, um programa bem elaborado. E o seu João e a Dona Maria, pelo que a audiência gosta, também mostram. Então vê como há espaço para um programa que tem cara de canal fechado, que tem acabamento e refinamento de canal fechado, está numa TV aberta. Vê como tem espaço. O que precisa para isso? Competência. Precisa o programa ser bem feito. E a Band acerta muito e erra muito, como todas as emissoras. Né? Cada vez mais funciona também a questão da temporada. Faz o programa por temporada, porque tu está fazendo também Não precisa mais dizer como antigamente se dizia, né? Entrou esse programa na grade e ele não sai mais. Daqui a 2 anos tem que mudar. Não, então faz por temporada, 6 meses e tal. Testa, vê a audiência, vê a recepção mercadológica, como é que o mercado de anunciantes recebe o programa, e aí começa a fazer mais seguido, amplia para 2 edições no ano, 3. Pegando o exemplo do Masterchef, poderia pegar outros tantos, ou da Band, ou de outras emissoras. Eu acho que o veículo tem que saber usar a rede social a seu favor, para dar amplitude à sua programação, para dar amplitude àquilo que ela noticia. E não se permitir o contrário, usar a rede social como uma fonte da informação, porque ela não tem essa credibilidade ainda na rede social. A informação chega muito rápida. Para a gente falar de um momento triste da Bandeirantes, a morte do Ricardo Boechat, que nos impactou muito, inclusive do ponto de vista sentimental, eu convivia com o Boechat, trouxe ele a Porto Alegre 4 ou 5 vezes, foi um impacto muito forte, mas o acidente de helicóptero foi primeiro para a rede social e depois as televisões acabaram exibindo. Então, a gente não pode sonegar isso. A queda do helicóptero vai primeiro para a rede social. É difícil que a televisão consiga ter acesso a essa informação antes disso, mas ela tem que saber usar essa informação. Aí entra a responsabilidade que eu falei no bloco anterior dos cabeças brancas na redação. Cabeça branca eu falo uma figura de linguagem de pessoas experientes. Porque veio primeiro a informação para a Band de que havia caído um helicóptero, e depois se juntou os cacos de que o Boechat estava fazendo deslocamento Campinas-São Paulo de helicóptero, que era o mesmo trajeto. O que o jornalista tem que fazer? Ele não pode especular. Ele não pode dar essa informação do Boechat. Ele tem que ter certeza. Olha, o acidente tem 2 vítimas, não sabe ainda se são fatais. Depois, não são 2 vítimas fatais. E depois, quando se tem a trágica informação de que o Boechat estava no helicóptero, aí se dá a informação quando for precisa. Não pode especular não cabe ao jornalista ficar juntando coisas. O acidente aconteceu, coincidentemente, hoje o fulano de tal estava fazendo esse trajeto. Não, não junta. Porque tu está levando milhares de pessoas, induzindo que a pessoa morreu e daqui a pouco a pessoa não morreu. O centroavante César do Grêmio, uma vez eu estava no Estádio Olímpico e foi dado como morto. Eu estava pela Bandeirantes, e a Gaúcha deu a informação, Guaíba deu a informação, eu fui até o banco de reserva do Grêmio, eu estava atrás do gol, quem fazia o Grêmio, você sabe disso em rádio, ficava à esquerda das cabines, eu fui até lá, perguntei o Cacala do Vestibol, ele falou, parece que sim. Aí eu voltei, o narrador da Band, não sei se era o Mário Lima ou o Marco Antônio Pereira, e estava o Cabral na cabine. E aí falaram assim, Meneghetti, tem uma informação que o César ia falecido. Eu falei, por enquanto é um boato, Mário Lima. Por enquanto, realmente circula aqui embaixo, ainda como um boato. No dia seguinte, acho que foi a 0 hora, fez a matéria, o César Vivo da Silva. O Mário Sérgio, que morreu no acidente da Chapecoense, uma vez chegou aqui na redação da Band que o Mário Sérgio tinha morrido. Primeira coisa que a gente fez, liguei para o Guerrinha. Guerrinha, já tem essa informação. Guerrinha é amigo do grande jornalista, acho que teu amigo também, grande jornalista, o Guerrinha. Já fiz uma entrevista com o Guerrinha inteiro, ele me levou 1 hora só contando história de cavalo e de bastidor. Sou fã disso, sou fã disso. E o Guerrinha, eu ligo para o Guerrinha, a primeira coisa que a gente pensa, o Guerrinha é amigo dele. Guerrinha, eu estou tentando ligar para o Mário, ele se referiu ao Mário Sérgio pela intimidade com o Mário, lá pela Santa ele conseguiu e nos retornou. Até a filha do Guerrinha, a Michelle, trabalhava aqui na época. Assim, o Mário está super bem vivo, tranquilo, na sua casa e tal, veio a falecer depois no acidente da Chapecoense, acho que foi ali que ele perdeu a vida. Né? Então, o jornalista tem que saber que a rede social, que a informação, ela tem que ser depurada, tem que ser apurada. Boas. Quantas vezes tu fez isso na tua vida? E eu também. Esse é o dia a dia do jornalismo. Cara, o bolo publicitário é um só. E aqui nós estamos com dificuldade no Estado, quebrado, das empresas. Né? E lá em São Paulo tu estava... Né? Tranquilo não, porque tem que cumprir metas, mas o campo lá e o bolo é muito maior. Sobre essa questão que nós estamos falando das redes sociais e os veículos normais, eu penso que o empresário não acredita em colocar o dinheiro nas redes sociais. O que tu acha disso?
Eu acho que está mudando, eu acho que ele sabe que é um complemento importante. A gente fez uma experiência agora lá em São José do Rio Preto, uma revenda de carros, a gente fez um contrato de risco que está bem naquilo que eu te falei há pouco tempo, de coragem para usar e não ter medo de errar e não ter medo de fazer. Nós fomos procurados por uma revenda de carro que estava acostumada a fazer mídia social. Lá pelas tantas, ela achou que a mídia social não estava dando para ela a resposta que ela exigia, que ela queria, e nos procurou, a TV Bandeirantes, lá, a Band Paulista, como a gente chama, no interior de São Paulo, para fazer um projeto, e eles tinham uma verba muito pequena, e nos deram uma meta de venda de carros e nós fizemos. E a partir dos primeiros 30 dias na TV aberta, botamos realmente um lote maciço de comerciais por dia deles, fechamos uma grana fixa bem menor, vou dizer que quase irrelevante, e fizemos meta. E no primeiro mês nós não batemos a meta, ele deu o histórico deles nos últimos anos, eu vendo tantos carros por mês, se vocês aumentarem aqui, vocês ganham tanto, fizemos um contrato de risco. E nós somos o risco. E agora, isso aí começou agora, foi em junho, foi esse ano. Julho não foi um mês bom, agosto começamos a bater meta, setembro bateu meta, outubro estourou a boca do balão, a ponto ele ele já até quer mudar o contrato. Não, agora eu quero fazer um contrato fixo. Eu quero, porque realmente ele aumentou muito. Isso não é um mérito apenas, a gente fez na época, a gente está fazendo com ele mídia na TV e na rádio, nas nossas emissoras de rádio nativa. E ele está super feliz. Mas eu acho que a mídia da rede social ela é um bom complemento. O que eu acho que o empresário não pode pensar é em colocar exclusivamente, tira do rádio, da televisão, da revista, de onde ele achar, e botar exclusivamente na rede social. Eu acho que ali na frente ele vai ver que ele fez um mau negócio. Agora, como complemento, e acho que os veículos têm que se profissionalizar nisso, a gente montou aqui um núcleo de rede social, de online muito forte, os veículos têm que aprender a fazer isso. Sabe, se eu fosse gestor assim, de comercial, eu usaria isso aí como bonificação. Cara, põe aqui tanto, eu vou te dar uma bonificação no nosso portal. Tu acha que funciona isso? Acho que funciona, em alguns casos a gente faz assim, mas nós aqui na Bandeirantes já estamos começando a ter demanda específica de rede social, de alguém que quer fazer a nossa rede social. Tem um lado bom e um lado ruim nisso, é legal e tal, que nosso projeto está dando certo. E ao mesmo tempo é um dinheiro que antes estava no offline, lá em TV e tal, e que agora está indo para lá. Mas o que eu não posso fazer é o contrário, é comprar a mídia social e entregar a TV como bonificação, porque a TV é um veículo muito caro. Mas a tua estratégia, eu acho que tem toda a lógica. Mas acho que a rede social ela não pode ser sonegada e esquecida, ela é importante, é um bom complemento de mídia, e eu acho que ela tem que estar no radar do anunciante. Cara, nós falamos há pouco do MasterChef. Quem acompanha o Meneghetti, cara, nas redes sociais, o Meneghetti, ele fazia lá em São José do Rio Preto um churrasco por noite, cara. Gosta de cozinhar. Mas isso aí nós vamos tratar no último bloco do nosso programa. Nós vamos fazer um intervalo agora. E aí sim, nós vamos falar do fato dele abrir eu sou colorado. Deu um escândalo no Twitter, no Facebook. Essa parte dele de cozinheiro, cara. E mais, a parte da reportagem que nós não falamos ainda. Roda a vinheta que a gente volta para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, o Encontro do Esporte. 29 anos no ar, olha aí. Ano que vem, 30 anos. Vou fazer 30 anos e vou largar, velho. Quem viu, viu. Quem não viu, quem não viu, não viu. Não, teu DNA, não consegue. Roda aí a vinheta. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo!
Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta para o último bloco do nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, mais um programa itinerante aqui na sede da Band TV, falando com um colega jornalista, diretor-geral da Band do Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti, que nós estávamos falando antes, cara, eu pegava o Facebook, cara. Ah, mas esse cara só come em São Paulo, cara. De noite era a cebolinha com o porquinho, no outro dia era não sei o quê. Vem cá, tu fizesse o Masterchef lá também? Ou tu é curioso? Não, eu sou só metido. A minha mulher fez um curso de 2 anos lá, numa escola Legrand Chef, muito tradicional em São Paulo. Ela fez um curso, se formou agora em outubro. Eu vi também isso. Eu vi que teve até a formatura. Isso, formatura, é um negócio legal profissional. Eu não, sou só metido. Agora, se eu não faço um ou 2 churrascos por semana, me dá erisipela. Erisipela, doença que tirou Paulo Roberto Falcão do jogo contra o Palmeiras nos anos 70, jogo importante, teve uma erisipela na perna, ficou de fora do jogo, grande Falcãozinho. Então eu tenho que fazer churrasco semana sim, semana também, às vezes 2 por semana. Eu sou fã de churrasco, fazer, eu gosto, é uma terapia, ou churrasco, eventualmente alguma coisa, uma massa, tal, mas eu gosto mesmo. E o que os paulistas diziam lá? Pô, esse cara, porque eu via que tu reunia lá os teus, né, colaboradores, tinha churrasco e tu fazendo fla-flu lá. A gente tem fama. Aliás, eu tenho uma mesa de fla-flu do lado da minha churrasqueira. A gente tem fama, né, de ser bom churrasqueiro, né? Mas o polícia também sabe fazer churrasco. Eles têm um pouco diferente. Eles comem aquele churrasco picadinho, né? Eles vão cortando e tal. Eu gosto mais da picanha, fatiar a picanha, aquela coisa mais rústica. Né? E eles não, eles gostam mais de, vamos cortar picadinho. Eles não sentam na mesa para comer churrasco. Eles comem em pé no balcão e tal. Eu me adaptei e fazia assim para eles, mas eu comia a minha picanha. Eu sou paulista, então, porque eu de um tempo para cá resolvi em pé, comendo, e tem mais, eu tenho uma tese. O pão é muito melhor que o churrasco. A tese é boa. É quando tu fala o pão, tu está falando das outras iguarias, né? O pão é muito melhor, muito claro. É verdade. Pão com uma bem geladinha é realmente muito bom. Eu gosto muito de fazer churrasco e vou continuar fazendo aqui, quando sobrar tempo, viu, Bosco? Cara, quanto tempo de jornalismo? 32. Sabe que agora em dezembro eu faço 40 anos de jornalismo, cara. E não me arrependo de nada do que eu fiz, do que eu dei de informação, o que eu não dei, do que eu levei. Tu iniciasse aonde de repórter? Eu iniciei como rádio escuta da Guaíba, na verdade. Fiz um estágio gratuito lá. O meu primeiro chefe foi o Luiz Carlos Oliveira, o Sapinho, pai do Daniel Oliveira. No momento que a Caldas Júnior passava por muita dificuldade. E em 86 eu fiz lá um estágio de 1 ano. Depois eu fui para Florianópolis para trabalhar no Diário Catarinense, que fez um teste na RBS. Não estava nem formado ainda, fui para lá com 18 anos e fiquei 2 anos lá como repórter, cobrindo basicamente esporte amador, que é mais forte que o futebol em Florianópolis, especialmente. Viajei o país inteiro. Eles têm os Jogos Abertos de Santa Catarina que dão um banho no Brasil todo. Cobri 2 anos no JASC em Joaçaba. E aí fiz vela, surf, skate, atletismo. Foi muito legal. Vôlei. Depois vim transferido para 0 Hora para terminar minha faculdade aqui. Fiquei 3 anos e meio na 0 Hora, aí já como setorista do Inter e tal, mais no futebol. Depois tive uma passagem pelo Correio do Povo, tive aquela saída da 0 Hora lá, um desentendimento com o ex-presidente José Asmus, que pediu a minha cabeça, que foi entregue. Depois fiquei 1 ano no Correio do Povo e desde 93 na Band. Essa é um pouco da minha história. E aí na Band o tempo inteiro. O que a gente conviveu muito mais, né, nesse tempo de repórter, que era completamente diferente. A gente podia conversar, né, chamava o jogador para um lado, batia um papo. Às vezes tu chegava no estádio de manhã, não havia nada. Liga para o Renato, que ele está em casa. Aí, Renato, não, vem aqui, passa aqui. Hoje é uma dificuldade, tem a entrevista coletiva, obviamente que são mais meios de comunicação,
mas está tudo difícil. Tu não tem mais aquela informação exclusiva, as entrevistas coletivas, uma chatice, e aí mudou bastante. Ficou muito mais pulverizado, ficou muito mais robótico, a coisa ficou mecanizada, entendeu? Todo mundo tem a mesma pauta, é difícil sair um pouco da caixa, fazer algo diferente. Eu lembro de um Grenal que eu fiz uma entrevista com o Zezinho, atacante do Inter. O Inter trouxe alguém, indicou para o Inter, acho até que foi o Antônio Lopes, ele jogava no Vasco, e eu de manhã gravei com ele, e ele fez uma frase assim, era um Grenal, domingo, isso era terça ou quarta-feira, a defesa dele está horrível. E eu gravei com o Zezinho, e logo depois o Cláudio Dissman, aquilo já correu, né? Cláudio Dissman, assessor de imprensa do Inter. Cláudio Dissman, o alemão, já blindou o Zezinho. Aí eu acho até que era o Silvio Benfica que estava pela Gaúcha. Foi tentar entrevistar o Zezinho, ele não falou. E eu botei no ar, entrei rachando ao meio-dia, aqui às 11 horas da manhã, na Atualidades Esportivas, com o Nando Gross na Bandeirantes, entrei rachando. Zezinho detona. A defesa dele está horrível, entrou ele falando. E aí foi uma confusão no Grenal. O Grêmio acabou ganhando aquele Grenal 1-0. Um gol de escanteio que o Ronaldinho bateu, o Ronaldinho Gaúcho, e o Zé Alcino fez o gol. E o Zezinho foi acuado pelo Scheid, xingava o Zezinho. Ah, tu vai ver se está horrível. Tá aquela coisa que tinha, que permitia, porque ninguém vai dizer isso numa coletiva com 10, 15 jornalistas ali embaixo, Bosco. E essa conversa chegava no estádio cedo para pegar o jogador, bater um papo com ele, saber como é que está a família. Alguém te assoprava, o jogador tal na noite. Aí tu ficava ali observando o cara, ver como é que ele treinava, falava com o médico. Hoje está muito robotizado, está muito mecanizado isso. Era um tempo mais lúdico. Depois do jogo, o treinador atendia as emissoras de rádio aqui de Porto Alegre individualmente, de forma individual, botava o fone para conversar com o comentarista. Nós íamos no vestiário, estava o jogador na banheira, o cara nos atendia. Ruim, né? Não, mas eles atendiam. Nos atendia, conversava, circulava. Isso não era uma prática saudável, mas era o produto que ia ao ar ia com conteúdo muito diferente. E ali mostrava quem tinha farinha no saco, quem tinha café no bule ou não. Ali mostrava. Eu não sei se tu lembra, e eu lembro perfeitamente. Treino do Grêmio, por exemplo. O Jodoé Souza, que era do Correio do Povo, o Jodoé nunca ficava junto conosco. Claro. Ele ia para um canto sozinho lá e nós vem cá, meu, tu não te mistura, não. Vou fazer a minha matéria, a minha informação, depois eu converso com vocês. Lembra disso? Claro que sim, eu sempre gostei muito de ver treino. Né? Os repórteres normalmente não gostavam muito, é um saco. Né? Hoje não tem mais coletivo, não existe, mas ninguém faz mais coletivo. Eu gostava de ver treino, entendeu? E o Jodoé dava informação, cansava de dar na Folha da Tarde, no Correio do Povo, informação em primeira mão. Né? Eu me lembro que depois que eu trabalhei no Correio do Povo, o Hilton me contava, foi contemporâneo do Jodoé. O Jodoé só tinha um defeito, ele fazia toda a matéria do treino. Aí no final da matéria ele botava assim, e o Grêmio também hoje anunciou a venda, quer dizer, o lead da matéria estava lá embaixo, anunciou a venda do Renato para o Flamengo e tal, que era a grande notícia, ele botava lá embaixo, vinha discorrendo o treinamento. Então, era um tempo mais lúdico, era mais gostoso, era mais romântico, mas era mais prazeroso, eu acho que para quem fazia e para quem ouvia, do outro lado, para quem lia, as informações eram diferenciadas. Cara, eu não sei se é o assessorado, se são nossos colegas, porque, obviamente, que se formou assim um mercado de trabalho para os nossos colegas jornalistas como assessores de imprensa. Mas tem alguns que dificultam, por exemplo, o teu contato com o assessorado dele. Eu, se fosse assessor de imprensa de jogador, eu sentaria com ele, tem que fazer isso, tem que te comportar assim, assado. Quanto mais tu estiveres na mídia, melhor para a tua imagem, coisa e tal. E eu vejo essa dificuldade hoje. Porque o clube tem os assessores de imprensa, mas os nossos colegas dos clubes, eu acho que até acertadamente, né, quando o jogador não está no clube, ele diz, olha, fala com o assessor de imprensa privado lá. Eu acho que tem assessor que acaba se travestindo de segurança e tenta blindar, entre aspas, proteger o jogador do acesso à mídia, quando justamente, cada vez mais, vamos pegar o caso do Neymar, que tem patrocínio de chuteira, de meia, de camisa, perdeu alguns patrocínios por algumas coisas que aconteceram com ele aí nos últimos tempos, mas ele só vai conseguir ter esse tipo de patrocínio se ele tiver visibilidade. Então, o assessor de imprensa tem que fazer o quê? Tem que justamente dar visibilidade para o seu jogador, para o seu assessorado, para que ele consiga também fazer os contratos paralelos, para que ele tenha uma boa imagem, para que ele se expresse, se manifesta bem, para que ele, entre aspas, se venda, né, para o torcedor do seu time, para o torcedor do país. O D'Alessandro, por exemplo, que é uma referência do internacional, mas é admirado por outros clubes, por torcedores lá em São Paulo, me falam muito, eu queria ter o D'Alessandro no São Paulo, eu queria ter um D'Alessandro no Corinthians, eu queria ter um D'Alessandro no Palmeiras, mesmo ele com 3,8 aí, com quase 40 anos. Mas é que ele fez uma coisa, e quem me disse isso foi o Macedão. Grande Macedão. Macedão da Rádio Gaúcha. Bosco, o D'Alessandro está velho, mas ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém tem. Ele é o cara anti-Grêmio. Então, quando ele joga, ou mal ou bem, Grenal,
a torcida vê a raça dele, que é anti-Grêmio, e a torcida gosta daquilo. E o gremista, inclusive, gosta de jogar Grenal com o D'Alessandro. Ele tem medo do D'Alessandro, respeita demais, tem medo, mas gosta de ganhar do D'Alessandro. Então, o gremista, por exemplo, quando eles ganharam o Grenal do Internacional de 5-0 em 2015, uma das broncas é, puxa vida, pena que não estava, eu ouvi isso aí de amigos gremistas, pô, pena que não estava o gringo em campo para ficar melhor. Cara, vamos encerrar sobre essa questão que tu resolveu abrir o clube. Né? Bom, sou colorado, coisa e tal, e a repercussão, uns não gostaram, outros gostaram, mas faz parte, né? Faz parte, eu tomei essa decisão com base nos meus filhos e na minha esposa. A minha esposa, como tu sabes, é gremista, a Lúcia, aliás, é bem gremista, e os meus filhos eram colorados e tal. Eu sempre conversei, acordei isso com a Lúcia, assim, eu acho que quem vai levar eles no jogo, no estádio e tal? É tu ou sou eu? Aí eu ainda brincava, ainda por cima, Arena, o Grêmio está fazendo o estádio agora longe, lá, Arena, tal, a gente mora na Zona Sul de Porto Alegre. E aí eu vi, os meus filhos queriam sair para almoçar no shopping, na rua e tal, e a Lúcia também queria botar a camisa dos clubes. Eu dizia, Lúcia, não bota a camisa do Grêmio, vão achar que eu sou gremista. Valentim, Antônio, não bota a camisa do Inter, vão achar que eu sou colorado. Um dia eu me deparei, lá ali por 2015, que eu estava editando, censurando os meus filhos. Eu não podia fazer isso. Eu falei, sabe uma coisa? O que eu pensei, Bosco? O Estado Islâmico está explodindo as pessoas. Os amigos meus estão morrendo muito de câncer, estão ficando velhos, estão adoecendo. As pessoas estão matando na sinaleira de Porto Alegre. E as pessoas vão estar preocupadas com o time que torce o Meneghetti. Convenhamos, gente. Eu sou colorado, Brasil, Pelotas, o Grêmio, isso não interessa para ninguém. E assumi. Nunca deixei de criticar o Internacional mais ou menos por conta disso. Nunca deixei de elogiar ou criticar o Grêmio mais por conta disso. Eu consigo manter a minha isenção. No meu caso, sou colorado, fui repórter do Grêmio 15 anos e só tenho amigos lá. E respeito o Grêmio. Nunca botei a minha cabeça para... Tranquilo, profissionalismo. O que é difícil dentro da nossa aldeia aqui, do nosso provincianismo, terra de Asterix e Obelix, é que quando eu critico o Grêmio, está criticando porque é colorado. Quando eu elogio o Inter, é porque é colorado. E aí eu mostro as minhas colunas do Metro, o quanto de críticas eu fiz à gestão do Internacional, algumas até injustas ao presidente Giovanni Luiz, a quem eu já pedi desculpas, inclusive, publicamente. Às vezes eu já me passei com o Grêmio, já me passei com o Inter, já acertei com o Grêmio, já acertei com o Inter, e não deixo que o meu coloradismo interfira nas minhas opiniões. Cara, baita papo, obrigado, bom te ver, sucesso para ti aí, e continua assim, esse cara simples, velho, que tu só chegou aí também, além da competência, pela simplicidade, que às vezes as pessoas não entendem isso. Eu sei disso, eu que te agradeço a oportunidade de falar contigo, com os teus telespectadores, com a tua equipe aqui, recebê-los na Band. Eu acho que a humildade é o pilar principal de pessoa. Humildade de caráter, né, Bosco? Aí a gente vai tentando aprender, eu acho que tem que estar sempre disposto a aprender. Então, essa é uma essência que eu tenho, que eu espero não perder. Acho que nem conseguiria perder, de ser esse cara simples e estar sempre me relacionando, convivendo com as pessoas e aprendendo. E hoje, para mim, também foi mais um aprendizado, mais um capítulo de aprendizado aqui contigo, nessa hora que a gente está conversando. É porque a gente não conversava há muito tempo, né? É verdade, só pelas redes sociais, né? Então, é legal isso. É legal poder ver que tu está bem. Eu te acompanho, tua trajetória pública, reconheço o quanto tu fez pela cidade, não só na Copa do Mundo, mas principalmente também na Copa do Mundo, e o que tu contribuiu para este meio chamado jornalismo, televisão, mídia eletrônica ao longo de todos esses anos. Grande Meneghetti. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte, hein? 29 anos no ar, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço a todos, até o próximo fim de semana.